Mateus, capítulo 21, do verso 33 até o 46. Diz assim, então, todos conseguiram achar aí? Mateus 21, 33. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha e circuncidou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apedrejemo-nos, e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no e arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? E responderam-lhe: destruirá de maneira horrível a esses infames, e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviem os frutos. E disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa se tornou a pedra angular, e o Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aqueles sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele falava a seu respeito e procuravam prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Oremos. Pai, está aqui sua palavra, fala conosco nesta manhã, que o Espírito Santo tenha liberdade aqui de agir, de se revelar a nós e revelar esta palavra com profundidade, Pai. Que não sejamos nós aqui, mas que seja o Teu Espírito a falar a cada um aqui em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei analisando essa palavra aqui, o dia quinta-feira, que a gente já começa ali a orar e buscar a Deus, uma palavra para vocês, para a igreja do Senhor, para nós que somos seus servos. E eu falei assim: Jesus, mas o que eu tenho a ver com esses lavradores aqui? Na realidade não somos nós. No primeiro momento, na primeira parte aqui da palavra, por isso que eu falei ali, o tema da palavra é: o reino de Deus nos pertence. Mas o reino de Deus não era para nós. O reino de Deus era para os judeus. Eram deles. Foi para eles que Jesus veio. Mas eles o rejeitaram. Eles rejeitaram Jesus e não quiseram saber. E quando Jesus então vai falar com esses que são ali, como diz lá no verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ou seja, eles eram as pessoas qualificadas para pregar o reino de Deus,
para levar a mensagem de salvação aos perdidos. E aí quando a gente vê, Jesus vai falar justamente sobre esta parábola. E ele vai dizer, ele começa ali no verso 33 assim: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Então o proprietário aqui é Deus, e ele plantou uma vinha. E o que quer dizer a vinha? Então a vinha é o reino de Deus. A vinha é o reino de Deus, e o proprietário é Deus. E aí ele vai dizer assim, que ele, além de plantar essa vinha, ele circuncidou, ou seja, ele cercou esta vinha. Então tudo que Deus te dá, Ele cerca com proteção. Amém, gente? Quando você conquista coisas debaixo da bênção de Deus, elas estão cercadas. Estão cercadas. Quando a gente vê aqui também ele falando sobre, ele construiu, circundoa, né? Circundoa, não circuncidar é outra coisa. Circundoa com um muro, logo depois então construiu nela um lagar. Ou seja, o lagar era um lugar onde se espremia as uvas para fazer o suco de uva e o vinho. Ele então, o Senhor, ele se preocupa com aquilo que Ele quer te dar, com a provisão na sua vida. Ele não quer que você fique pedindo emprestado para um, para outro, cartão e nome e coisa. Não, o que o Senhor dá para os filhos dele é o melhor, sempre será o melhor. Você não precisa ser um mendigo da fé. Então ele diz assim, que ele construiu nela um lagar. Agora ele edifica uma torre. O que é isso? A torre era onde os homens de Deus ficavam lá em vigia, ou seja, colocavam vigia. Isso tem a ver com uma proteção sobre a sua casa. O Senhor tem colocado os anjos, né, que são os ministradores ao nosso favor, na nossa casa. O Senhor tem colocado o Espírito Santo dentro de você, que você sentiu a presença dele aqui, sobre a tua vida também. Quando a gente vê que o Senhor, ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele se preocupa nos detalhes. Ele não quer que você seja uma pessoa que hoje você está bem, amanhã você está mal, né? Que você busca Deus num dia, no outro não, que Ele te provê num dia, no outro você passa fome. Não, as bênçãos do Senhor, elas são sem arrependimento. Tudo que Deus te dá, Ele dá porque Ele ama você, Ele quer o teu bem, Ele quer que você prevaleça, que você cresça, que você multiplique aquilo que Deus tem dado a você. E quando a gente vê aqui então que Ele arrendou a uns lavradores, aí ele coloca a torre, ele arrenda aos lavradores e ele se ausenta do país, ou seja, ele deixou tudo isso aos cuidados de algumas pessoas. E quem eram essas pessoas? Os judeus. Mas eles não fizeram a lição de casa, eles não fizeram o melhor para Deus. E a Bíblia diz assim, que chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Então, o Senhor sempre quer, Ele quer da gente, Ele confia coisas para nós, mas Ele também quer receber algo da nossa parte. Eu não posso ser um cristão que só fica no me dá, me dá, me dá. Essa cultura do me dá, me dá, me dá, é uma cultura muito da esquerda, sabia? E o Senhor falou que Ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à... Então a esquerda não é muito de Deus não, amém, gente? Tá bom? Já dá para você entender. Quando a gente vê aqui então, ele diz aqui, que ele então vem buscar algo, porque ele está confiando algo para nós. Eu preciso entender que se eu sou de Deus, que o Senhor está me confiando algumas coisas,
que é a minha propriedade, que é o meu trabalho, que é a minha empresa, tudo isso tem que gerar algo para Deus. De alguma maneira Deus quer te usar. Se você é um empresário, você pode, como eu já falei aqui, você pode ser um bolso para fazer com que a igreja do Senhor cresça, amém, gente? Até quero convidar vocês aqui no dia 30, né, que é próximo sábado, nós vamos inaugurar lá a Araucária para Jesus, amém? Vamos inaugurar o núcleo lá, pode aplaudir Jesus. E daqui mais uns dias nós vamos inaugurar Colombo, por mais que já está funcionando lá, mas nós vamos inaugurar Colombo também, amém? Aplauda ele também. Entende? O que Deus está fazendo é ampliando a tenda. Deus está ampliando a nossa tenda. Deus quer ampliar a sua tenda também em 2025. Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você tenha raízes. Por isso essa palavra aqui, que ela vai estar falando justamente sobre lavoura. Uma lavoura sem raiz, sem cuidado, sem disciplina, né? Você que já foi lá da roça, você sabe que você era o cara que levantava cedo. Levantava cedo, não tinha sábado, não tinha domingo, sabe por quê? Se você tem criação lá, ou tinha, né? Você já viu né? O cavalo ficar sem a palha? Ele come o quê? O que ele come, o Robson? O que o cavalo come, Robson, Ivânia? Esses que tem aras lá. O que come um cavalo? Ração. Todo dia tem que dar ração para o bichinho. Ah não, hoje é domingo, estou de folga. Levanta cedo, vai ordenhar a vaca, porque senão vai estourar o zubre da vaca lá. Ou então deixa o terneiro mamando. Mas, você está entendendo? Deus, Ele tem confiado coisas a nós. O Senhor tem confiado coisas a você. Bens materiais. Bênção, terra, vinha. Mas para tudo isso eu preciso entender que para que Deus me dê mais, Deus vai te dar mais, amém? Você aceita mais de Deus? Mas se você não tem estrutura, se você não tem raízes profundas em Deus, Ele não pode confiar coisas grandes a você. Porque na primeira luta que você enfrentar, você chuta para cima e diz assim, vou embora, não quero mais saber. E a gente vê aqui então o Senhor falando com o povo dele, ainda não somos nós. Ainda não somos nós. Depois você vai entender que você encaixa nisso tudo, que o Senhor confiou aos judeus. Mas ele está dizendo ali assim, olha, os lavradores, pode abaixar um pouquinho, está meio alto lá, né? Os lavradores agarraram, olha só, quando ele mandou lá para buscar alguma coisa, então os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram outros. Jesus amado, o que é isso? Que tipo de gente é essa? Que o Senhor está confiando pessoas, que o Senhor está confiando frutos, e as pessoas tratam mal os servos de Deus. Então, ele vai dizer assim, então enviou outros servos, no verso 36, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo, e os últimos, e por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, respeitarão meu filho. Quando a gente vê ali, depois que ele enviou os outros servos, ele enviou o quê? Homens de Deus, servos de Deus, depois enviou os profetas, eles mataram os profetas, os judeus mataram os profetas, os judeus mataram os servos de Deus, os judeus, agora, o que eles fazem? Eles matam Jesus. Jesus estava falando aqui, já dizendo para eles, que ele iria morrer. Jesus estava vivo, mas já estava falando assim, contando uma parábola, para dizer para eles, ó, vocês já mataram os servos, vocês mataram os profetas, e agora vai ser morto o Filho de Deus, se referindo a ele próprio. E ele vai dizer então, mas os lavradores vendo o filho, disseram entre si, Jesus que está falando, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim agarraram-no e arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus não foi morto ali em Jerusalém, Jesus foi morto fora dos portões.
Você vê que Jesus sabia tudo. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe onde você tem dificuldades. Ele sabe as suas limitações. Ele sabe aonde você consegue vencer as suas lutas. Ele sabe aonde você consegue vencer os seus pecados. Ele sabe aonde você não consegue vencer. Ele sabe tudo a nosso respeito. Por isso, não adianta você querer esconder do Senhor as coisas, porque Ele te conhece. Você pode esconder do seu marido, marido da esposa, filho dos pais, e aí vai. Pode esconder do seu pastor, mas você, do Senhor, você não esconde nada, porque Ele prescruta o mais profundo do seu coração. E quando a gente vê aqui, então, que eles mataram Jesus, porque Jesus sabia que isso iria acontecer. Agora ele diz assim, mas portanto, no verso 40, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores, Jesus está perguntando agora para eles, quando vier o dono da vinha, o que vai acontecer? O que vai acontecer aí? Olha só, então, responderam-lhe, destruirá de maneira horrível a esses infames. Olha, eles estão falando até bonito ali. Eles não sabem que eles estão falando deles mesmos. E arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo enviem Enviem o que, gente? Nossa, está muito fraco. Os frutos! Você tem que dar fruto para Deus, abençoado. Tem que dar fruto. Você não pode ser uma árvore seca. A Bíblia diz assim, Jesus falou que o machado está posto à raiz. Porque se você não dá fruto, o Senhor pode te cortar. Isso não sou eu que falo, isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu preciso estar inserido no reino de Deus. Mas aí ele diz assim, vai ser tirado deles, né? Vai ser tirado deles e vai ser entregue a outros. Eles mesmos têm essa noção. E quem que são esses outros? Somos nós. Agora fale bem alto para o inferno escutar. O reino de Deus é nosso. Fala, o reino de Deus é nosso. E o que nós fazemos com ele agora? O que nós fazemos com o reino de Deus? Porque o reino de Deus a nós pertence. Mas agora eu tenho uma responsabilidade com o reino. Eu preciso entender que o Senhor está confiando coisas grandes para nós. O Senhor está confiando uma família para você. O Senhor está confiando os bens materiais para você. O Senhor está confiando o seu trabalho, sua empresa. Tudo isso é dele, nada é seu. Você é o mordomo do Senhor nesta terra. Você está aqui para cuidar do que é dele. Porque quando ele falou ali no início, né, que ele então planta uma vinha, ele nos deu as bênçãos. Ele deu o lagar, ele deu um muro para cercar tudo isso, com proteção espiritual sobre tua casa e tua vida. Ele te deu essa torre também. Ele colocou o vigia lá para cuidar de você. Mas o que eu faço? Porque uma hora ele vem buscar alguma coisa da gente. Que frutos são esses, pastor? Gente, com certeza, não são só os bens materiais que a gente serve, o seu dízimo, a sua oferta que você entrega, mas são as almas também que Deus está colocando no seu caminho. As pessoas que Deus está colocando no seu caminho para você trazer para o reino de Deus. E quando a gente vê aqui, né, ele diz ali no verso 42, o verso 42 vai dizer assim: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta, se tornou pedra angular, e o Senhor fez isso,
e é maravilhoso aos nossos olhos, é uma pergunta que Jesus está falando. Ele é a pedra fundamental na sua vida, amém? Se ele não é, ele vai se tornar hoje na sua vida. A pedra angular, né, que é a principal pedra de esquina, essa pedra que o Senhor colocou para nós ali, está, quer ver, deixa marcadinho aqui, mas em Efésios 2:20, só para a gente dar uma base aqui, Efésios 2:20 vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular. Então, nós estamos fundamentados aonde? Nós estamos fundamentados nos apóstolos e nos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra de esquina. Eu não sei se você sabia, mas a pedra angular, a pedra de esquina, era onde existiam os portais, né? E essa pedra era encaixada bem no meio. Elas eram todas encaixadas assim. Não existia que a pessoa colocava lá o cimento, nada disso. Então, é ele que tem que estar fundamentando sua vida, sua fé. É ele que tem que ser o primeiro na sua vida, amém, gente? Senão, quando vier o problema, a tempestade, você acaba não suportando. Quando vier as lutas, você não suporta. Você chuta para cima e sai, vai embora. Então, ele vai falar justamente esta parte aqui. E o 44 diz assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele está falando para quem aqui? Para o judeu. O Senhor não vai tirar o reino de você, amém? Mas ele tirou, ele está dizendo assim: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Você vai ser um produtor, um gerador de bênçãos na sua vida e na sua casa. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não posso ser uma pessoa que só quero para mim, né? Você já viu as pessoas que só querem para ela, né? Agora está muito explícito na mídia, aquele rapaz que ele era envolvido com bitcoins e tal, e ele acabou lavando dinheiro sujo do PCC, e ele acabou morrendo lá no aeroporto de Guarulhos, né? Vocês viram essa notícia? Quem viu a notícia? Tá bom? Assista a televisão na igreja, não está proibido. Não tá, o pastor não proíbe nessa igreja você ver TV. Então, esse rapaz lá, o nome dele era Vinícius Gritzbach, uma coisa assim. Ele acabou lavando lá dinheiro. Interessante que eu li algumas reportagens sobre isso, e uma delas é que ele acabou denunciando lá o PCC, entrou nessa furada, ganhou milhões, ele morava num apartamento de 12 milhões lá em São Paulo. Isso é por baixo, isso é o que está declarado, provavelmente era muito mais do que isso. E aí ele acabou denunciando lá os policiais, o PCC e tal, e ele pediu proteção. Aí, a proteção que o governo dá é você sair da sua casa e eles colocam você no lugar onde ninguém pode saber. Você vai viver com aquilo que o governo dá e eles vão te dar uma escolta, mas você fica isolado, nem a sua família sabe onde você está. Ele então fez o quê? Recusou essa proteção. Por quê? Porque ele vivia em meio a garotas de programa, prostitutas, tinha largado já a esposa e queria viver viajando para lá e para cá, né? E aí o que aconteceu? Eles armaram uma emboscada lá no aeroporto e mataram ele com 23 tiros de fuzil. O que tem isso a ver comigo, pastor? E com você? É que o seguinte, nós participamos do reino de Deus. Tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que nós ganhamos
tem que estar fundamentado na nossa fé, amém? As bênçãos do Senhor, a palavra diz que são firmes, firmes. Tudo que você tem é do Senhor, amém? Porque o reino de Deus está confiado, foi tirado do judeu e entregue a nós. Eu não posso ficar preocupado com as coisas do mundo. Eu não posso agora querer ficar ganhando dinheiro para me enriquecer. Para quê? Amém? A tua riqueza, o que você gera de fruto, de vinha, a vinha que o Senhor confiou a você, é para servir para alguma coisa. Esse rapaz morreu porque era mesquinho, ganancioso. Qual é a outra palavra que se refere a isso na Bíblia? Mesquinho, ganancioso, o que mais? Avarento. Tem mais alguma? Soberbo, qual mais? Ambicioso. Gente, Deus pode fazer com que você... A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser o teu servo, mas ele não pode ser o teu Senhor. Ele tem que te servir. Entenda uma coisa, que essa vinha aqui que o Senhor estava falando, né, é o reino de Deus. E ele confiou àquela gente, mas ele falou assim: vocês estão desqualificados, porque vocês mataram um, sacrificaram o outro, e agora vai vir o filho, que é o dono, o filho do dono da vinha, e vocês vão matar ele também. Então o reino vai ser tirado de vocês e vai ser colocado para um outro povo. E esse povo vai começar a dar frutos, amém? Amém? Então, agora, olha que interessante aqui, esse verso 44, diz assim: aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Eu falei assim, mas o que tem a ver isso com a gente? É porque ali diz assim, aquele que cair sobre esta pedra. Nós temos que estar fundamentados na rocha que é Jesus, amém? Eu não posso deixar que essa pedra venha e caia sobre mim, senão eu vou ser despedaçado. Eu tenho que entender que, olha o que diz então, o primeiro privilégio que o povo rejeitou, que eles rejeitaram, que eu e você não venhamos a rejeitar, está no verso 33, que ele vai falar justamente sobre esta vinha. Eles rejeitaram essa vinha, eles rejeitaram. Depois o segundo aqui, Deus tem o direito de buscar frutos em nós. No verso 34, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para buscar frutos. Então, o Senhor tem direito de buscar alguma coisa em nós. Amém, gente? Estão entendendo aqui? O terceiro aqui, né, no verso 35 ao 39, ele vai dizer o seguinte aqui: quanto mais Deus demonstra o seu amor, mais o povo se afasta. Quanto mais, ele demonstrou amor. No verso 35, ele diz assim: os lavradores agarraram os servos, feriram o outro, mataram o outro, apedrejaram o outro. E ele falou assim: então vou mandar os profetas, mataram os profetas, vou mandar meu filho, mataram o filho. Quanto mais amor o Senhor tem derramado sobre nós, sobre as pessoas, mais as pessoas se afastam dele. Vocês já viram isso? Alguém da sua família que você tem ido lá, diz assim: vamos lá para a igreja, vamos para a célula, vamos participar das coisas de Deus. A pessoa: não quero. Sabe o que vai acontecer? A pedra vai cair sobre eles, porque eles estão rejeitando. É melhor a gente dar uma tropeçada nessa pedra que é Jesus e acordar, do que a pedra cair em nós. E se a pedra cair, isso tem a ver com o juízo de Deus sobre nós. O Senhor hoje, Ele deixou a graça dEle que está disponível, que é o seu favor para mim e para você, o favor que nós não merecemos, é a salvação para a minha e para a tua vida, amém, queridos? Amém.
É o favor de Deus sobre você, a graça de Jesus sobre nós. Mas um dia Jesus se assentará no trono de justiça e julgará as pessoas. E como eu falei aqui, né? Ele colocará as ovelhas à sua direita, por mais que aí para você pareça a esquerda, né? Mas as ovelhas à sua direita e os bodes e os lobos à sua esquerda. Amém, gente? Entenda isso. Esse é o tempo em que a graça de Deus está disponível a todas as pessoas. E quando então a gente vê, né, no quarto ponto aqui que eu anotei, Deus pune os rebeldes, que foi o que eu falei ali, e passa a vinha para outros, que foi o que Jesus falou lá, que ele vai arrendar a vinha para outros. Eles mesmos falaram no verso 41, ele diz assim, e arrendará a vinha para outros lavradores. Ele vai tirar dessa gente, vai... Agora veja bem, gente, agora nós podemos aplicar aqui, que já nós entramos nessa parte que já cabe a nós. Até ali, até o versículo 40, os lavradores eram os judeus. A partir de agora somos nós, amém? Que o Senhor jamais pegue a vinha que Ele tem te confiado e entregue a outro. Porque agora, se eu não fizer aquilo que o Senhor está querendo que eu faça, Ele pode tomar todas as bênçãos que Ele tem me confiado e entregar a outro. E você não vai poder fazer nada. Porque aquilo que Ele confiou a você é para você, amém? Mas se você não quiser, Ele tira. Ele tira de você e entrega para outro com maior facilidade. Eu não sei se você lembra, mas o Elias, que era um dos profetas, né? Ele pegou e começou a se esconder de Deus, não vou mais, porque estão querendo matar a minha vida, aquela Jezabel está louca, e ele correu dela e fugiu. E um pouco antes, Deus tinha usado ele com muito poder, com muita unção, e o fogo descia através desse homem, um homem que fechou as janelas dos céus, né? Que não choveu durante 3 anos e meio, depois ele orou e choveu, e depois ele foi ameaçado de morte, e ele então entrou num parafuso, ficou deprimido, e saiu e se escondeu numa caverna, e o Senhor não foi lá falar para ele assim, coitadinho de você, né? Que você está aí deprimido. Não, ele falou assim, você não quer mais? Não. Então, beleza. Pega aqui, vai lá, unge lá então o Eliseu no teu lugar, está resolvida a parte espiritual. Outra pessoa vai assumir o seu lugar. Unge aquele rei lá, o Jeú, que vai fazer justiça e vai fazendo tudo que eu mandar. Vai entregando tudo, não quer dizer que você não vai ser salvo, o Elias, mas as bênçãos que estavam programadas para você, a partir desse momento você perdeu. Sabe o que é isso? O Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Então Deus não tem problema nenhum comigo e com você, se eu não quiser fazer o que Ele está mandando, ou seja, o reino de Deus que Ele está me confiando, a vinha dEle, o lagar, a cerca, a vigia, o anjo que Deus colocou sobre tua vida, tudo isso o Senhor já planejou para você, que é o melhor para você, amém? E quem recebe isso aí, diga um amém, um glória a Deus nessa manhã. Mas Ele não vai te cobrar se você não quiser. Porém, aquilo que estava reservado para você, passa para outro sem problema nenhum. Todas as bênçãos vão passar para outra pessoa. E aí não adianta você ficar lá chorando, eu larguei agora. E aí o inimigo vai te atacar. O inimigo vai te atacar, sabe? Porque o bicho é tinhoso. Ele é aproveitador. Ele vai em cima daquilo que você deixou de fazer, de cuidar para Deus. Quem está entendendo aqui a mensagem dessa manhã, em nome de Jesus? Então, olha só, né? E o quinto ponto aqui que eu coloquei é o endurecimento em vez de quebrantamento. Lá no verso 46 diz assim, procuravam prendê-lo,
mas tiveram medo da multidão, porque o povo considerava Jesus como um profeta. Mas eles queriam ainda perseguir Jesus. Perseguindo, queriam matá-lo. Eu sei que você não quer matar Jesus, amém? Até porque Jesus está vivo e vivo eternamente, amém? Aleluia. Não é esse o caso aqui. Mas eu preciso entender o que o Senhor quer comigo. Então, tudo que nós fazemos para Deus, Ele dá trabalho. Tudo que você vai fazer para Deus dá trabalho. Não dá para você achar que não vai ter trabalho com Deus. Mas isso é bênção para a sua vida. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, o verso 11 e 12, diz assim, 1 Coríntios 4, 11 e 12, diz assim: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. E quando somos difamados, consolamos. Até ao presente tempo, chegamos a ser considerados como lixo deste mundo e como escória de todos. Olha só, o que o apóstolo está falando. Gente, servir a Deus é uma bênção, amém? Mas não espere que as pessoas vão estender tapete vermelho para você, porque agora você é cristão. Esqueça isso. Você tem uma marca. A marca chama-se a marca da promessa de Deus, do Espírito Santo na vida de cada cristão. Não tem como o cristão andar em meio às trevas. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você ofusca as trevas. Não tem como a gente andar, servir a dois senhores. Eu tenho que servir a Deus. E por servir a Deus, eu pago um preço. Mas eu sirvo ao dono da vinha. Eu sirvo ao dono da vinha. Tudo que eu preciso está nele. Não está em ninguém deste mundo, amém? Você, sim, as pessoas têm que olhar para nós e elas têm que vir receber algo. Eu é que sou um provedor, eu é que sou a fonte de Deus, que vai jorrar para a vida eterna, porque nós temos o Espírito Santo dentro da gente. É isso que você tem que acreditar, amém? Então, todo o processo de cultivo, ele tem que exigir cuidado na lavoura, porque vão gerar frutos. Você vai dar fruto, amém? As pessoas vão ver bênção em sua vida, vão ver bênção na sua casa, vão ver bênção, porque você, se você já é líder de célula, ou se você não é, você ama fazer a obra de Deus, cuidar de pessoas também. Levar pessoas a Cristo. Talvez você não seja um líder de célula, mas você é um ganhador de almas. Você pode ser tanta coisa aqui dentro. Você pode ser tanta coisa no reino de Deus. Como o Senhor está mostrando aqui, tantas coisas nós podemos ser para Ele. Podemos fazer, podemos cuidar da vinha, podemos circuncidar o muro, nós podemos esmagar a uva lá no lagar, nós podemos fazer tantas coisas. E então, todos estão envolvidos no processo e têm direito de desfrutar da colheita. Olha que interessante, primeiro a Timóteo, né? Aos Timóteos não dá. Primeiro a Timóteo, que é, vamos ver lá, no capítulo 5, verso 18, diz assim: portanto, diz a Escritura, não atarás a boca do boi quando ele debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, você tem direito de comer daquilo que Deus, que Ele tem confiado a você, que é a vinha. Você vai desfrutar do melhor nesta terra. Você crê nisso? Você crê que Deus está te dando coisas para você cuidar para Ele, mas você tem direito a comer dessas coisas que você está cultivando para Deus. Você tem direito. Tem direito a umas férias no final do ano, né? Está chegando aí. Você tem direito a umas férias lá em janeiro, que o pastor tira férias. Você tem direito.
tem direito de abrir a geladeira, né? E comer tanta coisa gostosa que está lá. Tem direito ao peru no Natal. Você tem direito à barriguinha de porco lá. Você tem direito a essas coisas. Se cuida, viu, que você comer demais, depois você fica com pressão alta aí, que nem o pastor. Então, entenda que você tem direito a você comer o melhor desta terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Agora, esse versículo lá, o 43, que vai dizer assim, ó: portanto, eu vos digo que o reino de Deus, vem para cá os meninos da banda, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, não de nós, amém? O reino de Deus está com a gente, amém? O reino de Deus está com você, amém, igreja? O reino de Deus vai ser tirado do judeu e será entregue a um povo que produza os seus frutos. É uma bênção servir a Deus. É uma bênção você poder ver, colher, desfrutar daquilo que Deus confiou a você. É uma bênção. É uma bênção, eu creio. Você crê? Amém. Crê ou não crê? Amém. Olha o que está escrito, para a gente fechar, não estava aqui no script, mas está lá em Eclesiastes, diz assim: diz assim no verso 12, 3:12 de Eclesiastes, diz assim: sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrem e fazerem o bem da sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Aleluia. Por isso que Deus não gosta de preguiçoso, né? Porque preguiçoso, a Bíblia diz assim: vai ter com a suminga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga. Então você que é trabalhador, você que levanta cedo, dorme tarde, você que luta para botar o pão na mesa, chega no final do ano e diz assim: ah, Deus, eu tentei fazer o meu melhor e é isso aqui que eu vou colocar na minha mesa. Mas hoje você entenda que o reino de Deus pertence a você. Fique de pé. O Senhor confiou a nós esse reino maravilhoso e que nós podemos produzir muito para Ele. Nós podemos dar fruto e nós vamos comer tudo que temos direito da vinha do Senhor. Amém, gente? Fecha os teus olhos. Vamos cantar essa canção. Se Deus já falou contigo, você quer vir aqui à frente para... Talvez você diz assim: ah, eu talvez não entendia muito bem o reino de Deus, pastor, mas agora eu entendi. Eu quero esse reino, eu quero servir a Deus, eu quero cuidar do lagar, eu quero cuidar dessa cerca que o Senhor pôs, eu quero cuidar da vinha, eu quero cuidar de tudo aquilo que Deus me confiou. Eu quero cuidar dos servos, eu quero cuidar dos profetas, eu quero cuidar daqueles que Deus tem colocado acima de mim. Eu quero cuidar dessas pessoas também. Sai do seu lugar e vem aqui para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a